Juízes 15. Sansão põe fogo nos campos dos filisteus. Porém sucedeu que, tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão visitou a sua esposa com um cabrito, e ele disse: Entrarei a minha esposa dentro da câmara. Porém o seu pai não permitiu que ele entrasse. E o pai dela disse: Em verdade eu pensei que tu a tinha odiado sobremaneira, por isso eu a dei ao teu companheiro? Não é mais bela do que ela a sua irmã mais moça? Toma-a, rogo-te em lugar dela. E Sansão disse a respeito deles: Agora serei mais inculpável do que os filisteus, mesmo que lhes cause desagrado. E Sansão foi e capturou 300 raposas, e tomou tições e virou-as cauda com cauda, e pôs um tição no meio das duas caudas. E depois de haver acendido os tições, ele as deixou entrar no cereal crescido dos filisteus, e queimou tanto os feixes como também o cereal crescido, com os vinhedos e as oliveiras. Então os filisteus disseram: Quem fez isto? E responderam: Sansão, o genro do Timnita, porque ele havia tomado a sua esposa e a havia entregado ao seu companheiro. E os filisteus subiram e atearam fogo nela e em seu pai. E Sansão lhes disse: Embora vós tenhais feito isto, contudo me vingarei de vós, e depois disso cessarei. E ele os feriu no quadril e na coxa com um massacre muito grande, e desceu e habitou no cume da rocha de Etã. Os homens de Judá amarram Sansão. Então os filisteus subiram e acamparam em Judá e se espalharam em Leí. E os homens de Judá disseram: Por que subistes vós contra nós? E eles responderam: Para amarrar Sansão subimos nós para fazer com ele como ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram para o cume da rocha de Etã e disseram a Sansão: Não sabes tu que os filisteus são governantes sobre nós? O que é isto que nos fizeste? E ele lhes disse: Tal como eles fizeram comigo, também o fiz com eles. E eles lhe disseram: Descemos para te amarrar, para que possamos te entregar na mão dos filisteus. E Sansão lhes disse: Jurai-me que vós mesmos não caireis sobre mim. E eles lhe falaram, dizendo: Não, porém te amarraremos firmemente e te entregaremos na mão deles. Mas seguramente não te mataremos. E eles o amarraram com 2 cordas novas e fizeram-no subir desde a rocha. Sansão mata 1.000 homens com uma queixada de jumento, e quando ele chegou a Leí, os filisteus bradaram contra ele, e o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele, e as cordas que estavam sobre os seus braços se tornaram como o linho queimado ao fogo, e as suas ataduras se soltaram das suas mãos. E ele encontrou uma mandíbula nova de um jumento, e estendeu a sua mão, e a tomou, e com ela matou 1.000 homens. E Sansão disse: Com a mandíbula de um jumento, pilhas sobre pilhas, com a queixada de um jumento eu matei 1.000 homens. E sucedeu que, quando ele terminou de falar, arremessou a mandíbula longe da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Leí. E ele estava extremamente sedento e clamou ao Senhor e disse: Tu deste este grande livramento na mão do teu servo, e agora morrerei eu de sede, e cairei na mão dos incircuncisos? Porém o Criador abriu um lugar oco que estava na mandíbula, e dali jorrou água. E depois de beber, o seu espírito retornou, e ele reviveu. Por isso ele chamou aquele lugar En-Hacoré, que é Leí até este dia. E ele julgou Israel nos dias dos filisteus por 20 anos.